Fala aí, tudo beleza? Eu sou o Renato e nesse vídeo aqui eu quero te mostrar o meu processo aí de como que eu faço o tratamento dos meus arquivos RAW. E essa foto eu fiz, se eu não me engano, no último vídeo ou no penúltimo vídeo, eu não me lembro exatamente. Vou deixar linkado aqui no card caso tu queira assistir. E eu também vou deixar linkado aqui na descrição esse arquivo aqui, caso tu queira me acompanhar aí, fazer o tratamento do teu computador passo a passo junto comigo. Então bora aqui para a tela do Lightroom, porque tem bastante coisa que eu quero te mostrar aqui hoje. Vamos lá. Aqui no Lightroom tu pode perceber que eu fiz essa foto aqui às 6 horas, e às 6 horas eu quase que não tinha luz nenhuma mais lá no ambiente. E para isso eu tive que usar 30 segundos, e para ter um pouco mais de nitidez eu usei F9 e ISO 100 para não gerar ruído na minha foto. Eu também usei 70mm para comprimir um pouco os planos e deixar essa foto um pouco mais interessante. E o que eu vou começar fazendo aqui? Eu vou vir aqui agora na correção de lente, vou remover as aberrações cromáticas e habilitar o perfil de correção da lente. Depois disso, eu vou vir aqui na guia de transformação e vou testar aqui todas as opções, por exemplo, automática, vertical, level, full. Não fez muita diferença para mim, então eu vou deixar desligado. Eu acho que vai ser a melhor opção, porque não tem muita diferença entre todas as opções aqui. E quando acontece isso, eu prefiro deixar desligado. Vou fechar aqui, vou vir na guia de painel básico. Vou trocar aqui o perfil para Landscape, porque isso aí vai me dar um pouquinho mais de contraste, um pouquinho mais de saturação naturalmente, sem eu precisar adicionar isso via slider aqui, né? Então vou reduzir agora aqui o highlight para recuperar um pouco da informação aqui no céu, porque eu acho que merece. As sombras eu não preciso abrir muito, porque como eu comentei, não tinha muita luz, e como não tinha muita luz, não vai ter muita sombra, e se eu abrir muito as sombras aqui, vai ficar meio lavado demais essa foto, e não tem por que eu abrir tanto as sombras assim. Vou abrir um pouquinho aqui, uns 25, 30 pontos, só para recuperar um pouquinho das informações aqui dentro dessas partes aqui. Os brancos eu vou segurar a tecla Option aqui, vou arrastar para o lado até começar a perder informação, mais ou menos aqui, não preciso perder muita informação. E os pretos a mesma coisa, eu vou arrastar para o lado até eu começar a perder informação. Aqui eu acho que tá legal. Vou adicionar um pouquinho de textura aqui, uns 10, 15 pontos. E vou remover um pouquinho de claridade aqui, porque eu quero adicionar essa claridade de forma localizada depois utilizando as máscaras. Vou adicionar um pouquinho aqui de saturação, vibração, para deixar essa foto um pouquinho mais colorida. E a saturação, eu vou vir aqui depois caso eu precise, porque eu ainda vou trabalhar lá dentro do Color Grading e dentro do painel de HSL. Talvez eu precise vir aqui depois e reduzir um pouquinho da saturação geral da foto. Mas agora eu vou deixar ela assim por enquanto. Na curva de tons eu não vou mexer agora e vamos vir aqui no painel de HSL. E aqui eu vou tentar tratar as cores de forma individualizadas. Por exemplo, aqui eu acho que eu tenho mais purple e magenta. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se a gente mexer aqui, eu vejo que eu estou mexendo quase que toda a foto, então eu vou deixar a tonalidade do purple mais ou menos aqui. Aumentar um pouquinho a saturação, para deixar um pouquinho mais ênfase nessa cor, que eu estou achando ela bem legal. E se eu diminuir um pouco aqui a luminosidade dela, eu vou deixar ela um pouco mais intensa, o que eu estou achando legal. Vamos testar o azul aqui, ó. Porque o azul eu posso deixar ele um pouco mais para o magenta também, para deixar ele com ênfase nessa cor que está muito legal. Vamos aumentar um pouco a saturação ou diminuir. Vamos diminuir um pouco a saturação aqui, que eu acho que ficou legal assim. E a luminosidade a gente não vai precisar mexer. E as outras basicamente aqui a gente não vai precisar mexer, porque a gente quase que não tem essas outras cores aqui na foto, né? Então eu vou deixar elas todas aqui zeradas, porque não tem por que mexer nelas agora. Vamos aqui agora para a aba de Color Grading, e aqui nos highlights eu quero dar um pouquinho mais de ênfase aqui nesse magenta, porque eu acho que ele tá legal. Essa cor tá bem legal. Vou aumentar um pouquinho mais a luminosidade aqui. E nas sombras eu vou deixar ela um pouquinho mais azulada, porque eu acho que fica legal também. É um tratamento um pouquinho diferente do que eu costumo fazer, mas eu acho que essas cores aqui estão diferenciadas, né? Então elas merecem ter uma ênfase, merecem ser realçadas nessa foto, porque eu acho que elas estão muito legais. Aqui nos detalhes agora eu vou aumentar um pouco a nitidez dessa foto aqui segurando a tecla Option, e lembrando que no Windows sempre que eu falar Option é a tecla Alt. Então eu vou segurar a tecla Option e vou arrastar esse slider da máscara aqui, ó, para atingir só a parte das árvores ali. Lembrando, né, que aonde está branco vai ser aplicado a nitidez e aonde está preto não vai ser aplicada a nitidez. Então eu vou aumentar aqui até atingir mais ou menos as árvores. Eu não quero colocar nitidez no céu, porque não tem nenhuma informação no céu, então não precisa colocar nitidez no céu. Então vou colocar mais ou menos aqui, vou aumentar um pouco o nível de nitidez, baixar um pouco o raio e aumentar um pouco aqui o nível de detalhe.
Vamos vir agora aqui para a aba de efeitos, porque eu acho que a gente pode colocar uma vinheta de leve aqui, uns menos 12 mais ou menos, eu acho que vai ficar legal. Botar, vamos ver, um pouco mais arredondada e um pouco mais suave essa vinheta, né? Ó, vamos ver, ó, antes e depois, antes e depois. Aqui na guia de calibração, eu gosto de aumentar um pouquinho a saturação do azul em quase todas as fotos aqui, porque eu acho que ele dá uma saturada com uma forma muito legal na tua foto. Vamos ver agora aqui um antes e um depois de tudo que a gente fez aqui só nessa parte, antes de entrar na parte das máscaras, ó. Antes e depois, antes e depois. Eu acho que ficou bem legal, deu uma vida muito melhor na foto. Vamos adicionar algumas máscaras aqui agora e eu acho que vai ficar bem interessante porque eu fiz uma coisa que eu geralmente não faço, que é clarear essa parte de baixo aqui, porque como tinha muita neve aqui, eu acho que vale a pena clarear toda essa parte aqui de baixo. Então eu vou criar uma máscara mais ou menos aqui, assim, ó, acompanhando aqui a neve, né? E vou aumentar um pouquinho a exposição aqui, uns 20, 30 pontos, eu acho que vai ficar legal, ó. Antes e depois, antes e depois. Eu acho que ficou bem legal, dá para aumentar um pouquinho aqui para não ficar essa separação muito grande. Antes e depois, antes e depois. Eu acho que deu um pouco mais de vida aqui para essa parte. Agora eu vou criar uma outra gradiente linear aqui de cima para baixo, porém não tão forte assim, deixar ela um pouquinho mais suave, escurecendo aqui também bem pouquinho, só para chamar um pouco da atenção mais para as árvores ali. Eu acho que fica legal fechar um pouquinho do céu, dar uma vibe legal na foto. Vamos ver um antes e um depois de todas essas máscaras aqui, antes de eu adicionar claridade aqui com o brush. Antes e depois, antes e depois. Deu uma redimensionada na luz aqui, eu acho que ficou mais legal. Vamos criar agora aqui um brush, ó, e vamos pegar esse brush, vamos aumentar o tamanho dele, segurando aqui a tecla de colchete, se eu não me engano. Vou aumentar um pouco a claridade, vou aumentar bastante a exposição aqui, só para ver onde é que eu tô pintando, ó. Vou pintar mais ou menos aqui, só para ver onde eu tô pintando. Não precisa ser muito detalhado, porque não vai ficar assim, ó. Eu vou resetar aqui e vou adicionar um pouquinho de claridade só nessa parte aqui, eu acho que vai ficar legal, só para deixar um pouco mais nítido aquela parte ali, como a gente removeu a claridade de toda a foto. Eu vou adicionar um pouquinho de claridade só naquela parte ali para deixar ela um pouco mais nítida, e eu acho que essa técnica aí deixa a tua foto muito mais legal. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos lá para o Photoshop, porque tem alguns plugins que eu quero adicionar lá, que eu acho que eles dão um impacto muito legal na foto. Então eu vou abrir o Photoshop aqui, vou cortar todo esse processamento e já te vejo ali no Photoshop. Mas espera aí, antes de continuar aqui, deixa aquele gostei para mim, porque me incentiva bastante a continuar gravando esse tipo de conteúdo para ti. E caso tu curta esse tipo de conteúdo de fotografia na prática, dica de fotografia e tutorial de Adobe Photoshop Lightroom, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque eu tô toda semana te trazendo esse conteúdo de forma gratuita aqui. Então acho que vai valer bastante a pena tu te inscrever. Vamos lá para a tela do Lightroom para continuar esse processamento. Demorou um pouco para abrir o Photoshop, mas agora que ele abriu eu vejo que essa foto aqui está quase que finalizada e tem duas coisas que eu quero fazer nela que são bem rápidas de fazer. A primeira delas é fazer uma limpeza, então eu vou duplicar aqui com Command J, né, ou no Windows Ctrl J. Vou fazer uma cópia dessa camada aqui para eu não perder e fazer um antes e um depois aí para tu ver como é que ficou. Uma coisa que está me incomodando muito nessa foto é essa pedrinha aqui, ó. Então eu vou tirar essa pedrinha daqui. E outra coisa que está me incomodando é essa placa que tem aqui, ó. Então eu vou clicar aqui com Shift, ó. Vou clicar aqui em cima, segura Shift, clica aqui embaixo, ele vai fazer uma linha reta e vou eliminar essa placa daqui fazendo assim e basicamente não tem mais a placa ali, ó. É bem pouquinho essa limpeza, mas ó, antes e depois, antes e depois. Eu acho que aquela pedrinha e a placa tava chamando um pouco a atenção e tava distraindo um pouco, e eu acho que assim vai ficar melhor. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o ProPanel aqui, que inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu explico como que essa ferramenta aqui funciona. Eu vou deixar linkado no card caso tu tenha interesse em assistir. Vou clicar aqui no Lux, que ele dá esse brilho na foto. Eu acho que vai ficar bem legal, ó. Antes e depois, antes e depois. Agora eu vou vir aqui no Orton Effects e vou aplicar aqui 60 no raio, que é o número de megapixels da minha câmera. E aqui no Levels eu só vou dar um OK. Depois ele está aplicando em toda a foto, ó. Eu vou vir aqui no Tools e vou colocar aqui só nas altas luzes e vou aplicar essa máscara. Vamos ver um antes e um depois de tudo até agora, ó. Antes e depois, antes
e depois. E agora eu vou te mostrar um antes e um depois de como que a foto saiu até agora com todos os tratamentos feitos dentro do Lightroom e dentro do Photoshop. Antes e depois, antes e depois. Então é isso, coloca aí nos comentários o que tu achou desse tratamento, se tu faria alguma coisa diferente. Eu achei que ficou bem legal porque a foto saiu quase que pronta da câmera, ela só não saiu pronta da câmera porque eu fotografo em RAW. E o RAW ele pode ter mais informação, porém ao natural ele tem menos contraste, menos nitidez, menos saturação e tu tem que devolver tudo isso via tratamento de imagem. Espero que tu tenha gostado desse conteúdo, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Até semana que vem.